Bom, finalizando o processo da lavagem das folhas, a gente deixa escorrer na peneira, lembrando, cada folha tem que ser lavada separadamente, não misturar as espécies. Depois desse processo realizado, o próximo processo é o alvejamento. O que seria alvejar? É clarear o que é natural. Para esse processo, nós vamos precisar de cloro ativo, vamos precisar de uma bacia, água e uma colher de pau. Para cada litro de água, eu utilizo meio copo de 200 ml de cloro ativo. Ou seja, se eu usar de 5 a 8 litros, eu vou estar usando 3 copinhos de cloro. Primeiramente, eu coloco a água na bacia, acrescento o cloro, dou uma leve misturada e coloco as folhas que eu desejo alvejar. Se eu quero uma grande quantidade de folhas claras alvejadas, que fique com esse tom, esse aqui é da própria natureza, esse alvejamento, né? Depois eu vou explicar um pouquinho sobre ele. Aqui, a folha de ingá alvejada. Aqui, a folha do cedro alvejada. Aqui, a folha mosquitinho alvejada. Eu deixo aqui nessa mistura na sombra. Não posso deixar isso aqui exposto ao sol. E vou sempre dando uma olhada. Dou uma misturadinha e sempre olhando. O tempo vai depender do clima. Quanto mais quente, mais rápido, né? Quanto mais fechado o tempo, demora um pouco mais. Quero aquele tom claro, é na primeira saída da folha. Então, retiro, coloco na peneira e dou uma lavadinha. Por quê? Para poder tirar um pouco do cloro, porque se eu deixar e essa folha secar, depois ela vai começar a quebrar. Então, por isso que eu tenho que fazer essa lavagem. É uma lavagem rápida para retirar o cloro. Vou querer esse tom aqui. Esse tom eu vou atingir já na segunda vez que eu colocar as folhas aqui no cloro. Porque o efeito maior, quem ganhou foram as primeiras. A segunda vai perdendo um pouco a potência do cloro, então eu vou ter esse tom. É um tom muito bonito também, né? Cada vez que eu vou acrescentando as folhas na mesma mistura, mais vai escurecendo um pouquinho mais. Isso acontece com todas as folhas. Se vocês perceberem, aqui eu tenho a pata de vaca, ela está bem clarinha, porque eram folhas novas, né? Após
a colheita, elas já foram para o processo de cozimento. A folha Ingá, ela já ficou um pouquinho mais escura. Eu deixei menos tempo, porque eu queria esse tom. A mesma coisa aconteceu com a folha Estrela. Outra coisa que pode acontecer, isso também, a maturidade da folha, que trazendo em miúdo seria folha mais nova, folha já mais envelhecida, né? Então ela dá essa variação de cores também. Por isso que no tingimento é difícil alguém falar, eu quero um arranjo dessa cor. Eu dependo da natureza, né? Então eu não posso falar, natureza, eu quero uma folhinha que vai me dar esse tom. Raramente você vai conseguir achar o mesmo tom que alguém queira, tá? Bom, mas eu não quero clarear as minhas folhas. Eu quero um tom natural. Se eu quero num tom natural, não preciso passar por esse processo. Do jeito que está aqui, lavei bem lavado, coloco dentro de uma caixinha ou forro o chão com bastante jornal e coloco para secar. Umedeceu bastante, eu retiro aquele jornal, coloco outro. Feito isso, eu tenho que ter outro cuidado. Se eu vou mudar de espécie de folha, essa mistura aqui já enfraqueceu para clarear outra e deixar clarinha. Então eu tenho que fazer a substituição dessa mistura aqui. Ah, então basta eu colocar mais cloro? Você tem que trocar tudo, fazer de novo o processo, tá? Tá, e o que é que eu vou fazer com isso aqui? Vamos reaproveitar, né? Cloro é alvejante, ajuda a limpar a calçada que está encardida, né? Você pode colocar em galões grandes que você tem desocupado, tipo esse aqui, esvaziou, então eu tenho muita mistura, eu coloco aqui. Ah, para mim alvejar novamente, para mim limpar o banheiro, limpar a calçada do quintal, né? Então eu posso reutilizar assim. Então, esse processo eu faço com todas as espécies de folhas que eu trabalho. Mas aqui eu tenho uma folha bem conhecida e que não precisa passar pelo alvejamento com cloro. São as palhas de milho. A própria natureza se encarrega de fazer isso aqui. Então, fiz uma plantação, um milharal. Ah, eu quero deixar aquele milharal ali para mim poder produzir a ração do gado, dos porcos. Deixo lá, então. Secou a espiga no pé, vai ficar assim, ó. Colheu, guardou, a gente vai lá, retira essa palhinha, né? E utiliza também no artesanato, na cestaria, dá para fazer muitas coisas.
Bom, terminado o processo de alvejamento, o que eu vou fazer? Alvejei, lavei as minhas folhas, tirei o excesso de cloro, eu coloco para secar. Se eu quiser aproveitar esse momento para tingir, eu tenho essa oportunidade. Então, eu retiro a quantidade que eu quero, claro, e vou fazer o tingimento com as outras. Geralmente, eu guardo uma quantidade boa nesse tom, porque se eu precisar fazer algum tingimento com alguma cor que alguém deseja, eu já tenho ela assim, facilita meu trabalho. Eu só dou uma umedecida nas folhas e passo para a etapa do tingimento. Facilita muito o trabalho. Bom, como que eu vou fazer essa secagem dessas folhas? Tanto no processo depois do alvejamento, como no processo do tingimento. Eu vou colocar as folhas aqui na caixinha e não posso jamais levar para secar no sol. Tem que ser na sombra, tá? Porque o sol danifica essa secagem. Ah, mas eu estou com pressa. Infelizmente, não tem como fazer esse trabalho correndo, com chuva, porque não pode, nem com sol assim, para secar no sol, porque ele tem que secar num cantinho de sombra. Vai secar só com a corrente do ar mesmo que circula. Bom, terminamos aqui o alvejamento. A próxima etapa é a etapa do tingimento. Essa etapa do tingimento, ela é uma etapa assim que também causa assim um pouquinho de bagunça, né? Porque há misturas ali de tintas, às vezes uma tinta cai, mistura com outra, pinga no chão, né? Então, é sempre bom ter um paninho por perto, estar sempre de luvas, jornal, todo o material que você precisa para ficar ali próximo para a realização dessa tarefa. O tingimento, ele pode ser feito de várias maneiras. Natural e artificial. A palha de milho. Eu tenho aqui, primeira etapa natural. Eu posso tingir? Posso. Como eu posso tingir ela por inteiro, como eu posso tingir mesclando, para ficar tipo a da pata de vaca aqui, ó. Põe um pouco, com ela úmida, vou molhando em outros tons de tinta. A mesma coisa com as demais folhas. Então, como seria esse tingimento natural? O tingimento natural, o próprio nome já diz, são produtos que não vão química, né? E podemos encontrar esses corantes nos nossos alimentos, na natureza, como urucum,
que é um que a gente utiliza muito, né? Pela facilidade dele soltar a cor. O açafrão, que é outro tingimento também, assim, muito bom de se trabalhar. E aí tem a beterraba, tem a couve, tem N formas da gente fazer esse tingimento natural. Procede igual aos outros? Para realizar o tingimento com o açafrão, o urucum, a gente precisa ferver uma quantidade de água, uns 3 litros de água, selecionar a quantidade de folhas que eu quero. Se eu quero esse tom aqui, né? Então eu já tenho uma produção boa nesse tom, então eu já reservo uma quantidade boa de folhas que eu quero, fervo a água, dissolvo uma porção de açafrão, né? Você vai vendo ali que o açafrão depende muito, porque tem uns que são puros, né? 100% puro. Então, ele vai pegar a cor rapidinho. Já tem outros, não, que a gente sabe que colocam mistura de farinha, de fubá, e aí vai, né? Então, dá essas interferências. Mas o ideal é que a gente procure essa tintura, assim, 100% pura, tá? Esquentou a água, dissolva ali uma quantidade, uma colher cheia de açafrão, deixo ele dissolver bem, para perder aqueles farelinhos, venho com as minhas folhas umedecidas e coloco para ferver ali nessa mistura, que pode chegar até 15 a 30 minutos, tá? Vai depender aí do fogãozinho de cada um. Ferveu, olhei, tá no tom que eu desejo, vou fazer a retirada dessa folha que está sendo tingida. Novamente, eu recorro à bacia e à peneira. Coloco ou eu tiro as porções e vou pondo, né? Ou despejo, retiro as folhinhas e a água que está aqui com a tinta, eu volto para a panela. Quero continuar aproveitando essa tintura. Então eu vou colocar outras folhas. E aí, vai sair no mesmo tom da primeira que eu coloquei? Vai saindo tons que faz parte ali, como se diz, tem um nome que a gente dá. Colometria. Hã? Colometria. Que faz parte daquela inicial, entendeu? Mas vai perdendo aquela força, né? Um exemplo, se eu coloco o vermelho, primeiro vai sair um vermelho, mas o segundo já vai cair para um laranja e vai perdendo, né, a força do vermelho. Ou se eu quiser aproveitar e tingir de laranja, eu acrescento mais tinta dentro, né? Se eu quero voltar para o vermelho, eu coloco mais um pouco de vermelho nessa mistura. Então, por isso que o ideal é que eu quero uma grande quantidade de amarelo, de vermelho ou de outra cor, eu coloco uma quantidade maior, de uma vez, que aí eu vou ter mais padronizado. Se eu for por pouco, eu jamais vou conseguir fechar aquele tom. O outro tipo de tingimento que nós temos é com essas tintas aqui, que a gente compra, né, que a gente tinge tecidos, que é tupi, a guarani, que são as mais conhecidas, né?
e tem essa ting-cor aqui, ting-cor. Então, não importa a marca. O processo é o mesmo. Ferver a água, colocar a quantidade de tinta compatível com o tanto de folha que você vai tingir. Deixa dissolver. Quando tiver bem quente essa água, tá? Eu pego as folhas umedecidas e coloco dentro para dar uma cozinhadinha ali para a cor penetrar na folha. Por que que eu estou falando molhada? Porque se eu estou com uma folha que eu guardei e pego ela do jeito que está aqui e coloco, vai demorar um pouco mais para penetrar. Se eu der uma umedecida nela, vai ser mais rápido. Por isso que muitas vezes a gente já faz aqui, ó, nesse processo. Alvejei, tiro o que eu quero no tom claro e já aproveito ela umedecida e já levo para o tingimento. A cor, a gente procura trabalhar com as cores primárias, porque das cores primárias a gente faz as secundárias, das secundárias as terciárias e assim, né, a gente tem um aproveitamento melhor das tintas, fazendo dessa forma. E a outra forma de tingimento, se eu quero um tingimento mais rápido, aí eu tenho a opção da anilina em álcool, né? Eu coloco as quantidades que eu quero, eu pego potinhos de margarina vazia ou de sorvete e vou colocando as porções ali, um copinho de álcool. Aí eu coloco as cores que eu quero e assim eu vou fazendo esse trabalho de mesclar. Com as folhinhas aqui úmidas, eu ponho nesse tom, eu quero esse tom, então eu vou pôr aqui, nessa ponta aqui eu quero outro tom. E na mistura deles, com a folha umedecida, vão surgindo outros tons, né? Então, é um tingimento rápido, né, comparado com os outros, mas porém menos duradouro também, desbota com mais facilidade, né, esse tingimento com álcool. Bom, lembrando que esse tingimento que vai tanto as tinturas naturais quanto as artificiais, após esse processo, a gente deixa esfriar, tá? Retira na peneira, deixa dar uma esfriada, dá uma leve enxaguada e põe para secagem. Secagem, que eu já falei como que é, né? Sempre na sombra. Então, é assim que a gente vai trabalhando os tingimentos. Aqui eu vou mostrar o que é que eu utilizei no tingimento com álcool. As patas de vaca, essa aqui, eu fiz esse processo de tingimento utilizando o álcool. A folha estrela. Tá? Aqui também eu fiz o processo com o tingimento no álcool. Essas folhas de ingá também foi com o tingimento com álcool. Então, a gente percebe assim, ó, que ele não fica 100% tingidinho, fica umas partes mais claras, outras mais escuras. Aqui eu não tenho nenhuma que foi feita no tingimento natural. Essas demais aqui foram feitas com o produto têxtil, tá?
Aqui eu tenho a folha de ingá. Aqui ela só foi desidratada. Eu peguei uma porção e deixei lá na sombra, né, de cabecinha para baixo, as folhinhas, ou debulhadas num cantinho dentro de uma bacia, e ela ficou assim. E aqui eu tenho a pata de vaca do Cerrado. Ela é uma pata de vaca, ó, tá vendo? Dura, mais grossa, bem resistente, comparada com a pata de vaca urbana, que é mais frágil. Ah, pata de vaca. Então, se eu tiver pata de vaca, ó, tá vendo? A urbana, ela é mais fina, ela fica mais transparente, comparada com a pata de vaca do Cerrado. Ah, mas é pata de vaca, não é? É. Então eu vou cozinhar tudo junto? Pode não. Por quê? O cozimento dessa aqui é bem mais rápido, a retirada da clorofila dela. Essa aqui já é mais demorada. Então eu posso gastar 8 horas na urbana, eu posso gastar 12, 18 na do Cerrado, tá? Mesmo sendo pata de vaca, o ambiente delas é diferente. Então a gente tem que ter esses cuidados. E o bom dessa do Cerrado também é que ela é uma pata de vaca que você pode usar até cortador, de tão firme que ela fica, ó. Aqueles cortadorzinhos, ela é firme, você pode colocar e fazer essas pétalas assim. Bom, então aqui está o processo do tingimento. Após tingir, o tom desejado, a secagem. A mistura, formação de tons, uma forma que a gente fala é brincar, de fazer misturinhas, né? Igual a gente fazia na escola, com os lápis de cores, né? Você pode fazer com guache, você pode fazer com as tintas, né? Então, ela te dá essa liberdade de você ir fazendo essas misturas e descobrindo outros tons, né? Sempre partindo das cores primárias. Agora, hoje já tem, né, essa facilidade. Em vez de eu ficar fazendo misturas para chegar naquele tom, aí eu preciso voltar para o meu vermelho. Então, basta eu pegar aqui a tinta vermelha e acrescentar na primeira que já estava virando, né, laranjada, e voltar a ter o meu vermelho de volta. E assim a gente vai descobrindo novas cores. Bom, feito isso, já estamos com quase todo o nosso material pronto para começar a produção. Folhinhas secas, se eu não vou usar tudo, eu tenho que armazenar. Mas para armazenar, eu tenho que ter alguns cuidados. Essa folhinha amarela, eu fiz esse tingimento ontem. Ainda está umidazinha, né? Então eu retirei um pouco para trazer. Eu não posso armazenar essa aqui enquanto ela não
concluir o processo de secagem dela. Essas aqui já estão tudo ok, né? Então eu vou, de preferência, é bom a gente ter aquelas caixas que vem com os furinhos, não sei se é caixa de verdurão, sabe? Que tem assim as ventilações e que a gente vai empilhando, porque aí você vai colocando e vai empilhando, ali ela vai estar sempre recebendo ar, né? Porque se eu deixo assim dentro do saco, ela pode acabar umedecendo e eu perder a folha. Ou outra coisa que faz a gente perder a folhinha também é quando você tinge e não enxágua. Porque ali ela está ainda com o sal da tintura, ela está ali com algum resíduo anterior e que vai deixar ela minando. Aí ela está sempre minando aquela aguinha. Então o ideal é o enxágue após, né? Com exceção da do álcool, que não tem necessidade, mas as demais sim. Então aqui a gente fecha o tingimento das folhas.